Projeto da reforma do Morumbi pronto, Gabriel? Vamos comentar muito aí sobre isso, tem novidade? Vamos comentar aí também sobre venda de jogadores do São Paulo. Hoje tem Choque Rei, hoje tem Palmeiras e São Paulo. Vamos comentar também sobre isso e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Bom, o negócio é o seguinte, a 8ª rodada aí do Campeonato Brasileiro já começou, tá, né? Ontem o Vitória ganhou, o Mirassol ganhou, né, do Corinthians, e São Paulo vai jogar ainda, tem outros jogos ainda, né, para poder completar aí a rodada, mas até aqui, tá, o São Paulo caiu para 15ª colocação, tá? Repetindo, tem outros jogos, o São Paulo entra em campo ainda, né? São Paulo não jogou, vai jogar hoje contra o Palmeiras, São Paulo pode ganhar, né? Mas ser um jogo difícil, São Paulo pode ganhar, mas tem que abrir o olho. São Paulo está em 15º neste momento, entendeu? O Vasco, por exemplo, tá na zona de rebaixamento, né? Perdeu ontem pro time do Vitória, tem 7 pontos o Vitória. O Vasco, entendeu? Tem 7 pontos, São Paulo tem 9, né? O Vasco ali já dentro da zona de rebaixamento, então o São Paulo tem que ganhar, voltar a ganhar. E quando eu falo voltar a ganhar, não é necessariamente hoje, porque hoje não dá pra gente falar que é obrigação o São Paulo ganhar, né, rapaz? A gente tem que ter essa noção aí também. Hoje é um jogo muito difícil, se empatar hoje, cara, tá ok, é aceitável, entendeu? Mas, cara, o São Paulo tem que vencer os seus jogos, e principalmente dentro de casa, coisa que não vem cumprindo, né? Não ganhou do Fortaleza, não ganhou do Sport, não ganhou do Cruzeiro, entendeu? Então o São Paulo deixou aí muitos pontos aí pelo caminho, principalmente em jogos em casa, tá? Isso aí vai custar, tá? A gente tá no começo do campeonato ainda, né? Sempre tem esse papinho, começo do campeonato, mas tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho, tem que voltar a vencer, tá? Eu tô falando dos próximos jogos também, né? Nosso próximo jogo, depois de hoje, é contra o Grêmio em casa, tá? Então o São Paulo tem que voltar a vencer aí, porque o negócio não tá legal não, tá? O time tá invicto aí, os caramba, mas tem que ganhar, tá? Tem que ganhar aí. O São Paulo tem o 9º melhor aproveitamento entre os clubes da Série A em 2025. Segundo o SofaScore, o São Paulo aparece com 56,4% de aproveitamento na temporada, considerando todas as competições disputadas até o momento, tá? Então, se você for pegar aí o São Paulo, né, durante todos os campeonatos, né, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores, o São Paulo tem aí 56% de aproveitamento na temporada, tá? É o 9º, tá? Apenas o 9º melhor aproveitamento aí. O Palmeiras é quem tem o melhor aproveitamento aí da Série A com 72%. Depois vem o Flamengo com 69% de aproveitamento. O Bahia com 66,7%. O Ceará com 66,7% também. O Inter com 65%. Corinthians 64%, Atlético Mineiro 59%, Fluminense 58%, e em 9º lugar aparece São Paulo com 56,4% de aproveitamento na temporada, somando todas as competições, né? Enfim, São Paulo tem que melhorar esse aproveitamento aí. O São Paulo que nesse ano deixou de ganhar muito jogo em casa, tá? Aí tu pode colocar aí, irmão, jogos do Brasileiro, como eu acabei de citar, né? Não gol do Fortaleza, nem do Sport, nem do Cruzeiro, entendeu? Na Libertadores a gente jogou só um jogo em casa, foi só um jogo? Foi. A gente não ganhou, foi aquele jogo contra o Aliança Lima. No Paulista também vacilamos em vários jogos, não ganhamos aí né? Não foi no Morumbi, mas foi em Brasília com o mano nosso, tá? Inter de Limeira, do Velo Clube, perdemos pra Ponte em casa, então o São Paulo tem um aproveitamento aí abaixo, né, do que tem que ter, né? Porque ter só o 9º melhor aproveitamento é pouco. E, porra, a gente deixou de ganhar muito jogo em casa, principalmente, tá? Muito jogo em casa aí esse ano. Sinto que o São Paulo tá perdendo força na nossa casa. Verdade é essa, né? Verdade aí é essa. Tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaziada. O negócio é o seguinte: hoje tem Palmeiras e São Paulo, Choque Rei. A gente vai ter aí a novidade pro jogo de hoje, é a volta do Oscar. O Oscar tá confirmado aí entre os relacionados, né? Se vai entrar 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, se nem vai entrar, aí já é com o Zubeldia. Nessa bucha aí já é do Zubeldia, mas ele vai estar no banco. Aí hoje ele começa aí a ser relacionado após se machucar, tá?
E olha só isso aqui que curioso, como as coisas no futebol mudam muito rápido. Quando o Oscar se lesionou, o quarteto ainda tentava existir no São Paulo. O ataque formado por Oscar, Lucas, Luciano e Caleri já tinha perdido força, mas seu penúltimo jogo, por exemplo, foi com os 4 em campo desde o início. Tá? No penúltimo jogo aí, tinha os 4 antes do Oscar se machucar. De lá pra cá, pouco mais de um mês depois, o quarteto se desfez de forma irremediável. Tá? O Caleri está fora da temporada e o Luciano se tornou um autêntico reserva do time. Com a dissolução do quarteto, o São Paulo passou a jogar em um 4-3-3 ou num 4-2-3-1, tendo o jovem Alves na função de camisa 10 do time. Cara, e também com linha de 3 zagueiros, né? Essa matéria aqui é do UOL, mas São Paulo também jogou vários jogos com 3 zagueiros. E cara, pra você ver como é que é as coisas, o Oscar se machucou, né? Ainda tinha aquela ideia do quarteto, né? Um mês e pouquinho depois ele tá de volta, irmão, e ninguém nem fala mais em quarteto, né? Você vê como é que as coisas como mudam muito rápido no futebol. O Caleri, infelizmente, né, cara, foi uma fatalidade, ele teve uma lesão grave e não volta mais esse ano. O Lucas já estava com uma lesão antes, né, que ele se machucou contra o Palmeiras. Inclusive, nesse mesmo jogo que o Lucas se machucou com o Palmeiras, jogou os 4, né, junto naquela partida. O Oscar jogou mais recuado como volante. E o Oscar, o próprio Oscar também se machucou, né? E o que mais me surpreende disso aqui tudo é o senhor Luciano, tá? O Luciano que era titular do quarteto e depois que o Oscar e o Lucas se machucou, ele virou reserva, né? Então isso chama bastante atenção aí. Hoje o Ferreirinha voltou a viver seu melhor momento pelo São Paulo, né, cara? Né? Parou de fazer gol nos últimos jogos, mas vem contribuindo, né, com assistência e vem jogando bem, vivendo um bom momento. O André Silva virou titular, já que o Caleri tá fora. O Lucas Ferreira começou a aparecer, ganhou oportunidade, né? Tem jogo que começa no banco, alguns jogos começam entre os 11 iniciais. O Alves é a mesma coisa, também ganhou espaço, joga quase todo jogo, seja como titular ou seja como reserva. Então, olha como as coisas mudam rápido no futebol, né, cara? Tu pega aí como tava o time do São Paulo quando o Oscar se machuca, né? Ele se machucou antes do jogo contra o Sport, se não me engano, foi. Aí depois ele já volta com o Tajeres e se machuca de novo, né? Porque ele não estava 100%. Olha como as coisas mudam rápido no futebol, né? Apesar que a gente já imaginava o Lucas Ferreira e o Alves ganhando espaço. Tanto que a torcida pediu muito que eles tinham que jogar mais aí, né? Nesse cenário, o Oscar retorna ao time e deve ocupar justamente a posição de Alves. Camisa 10 de origem, o meia impressionou no início do ano com assistências. E até agora lidera o quesito na temporada com 4 passes para gol, que é o Oscar, né? Evidentemente, com o Oscar voltando pro time, o Alves vai pro banco. Não hoje, né? Porque o Oscar vai começar no banco de reserva, mas no decorrer dos jogos em que o Oscar vai jogando, ganhando ritmo de jogo, é óbvio que ele vai ser titular aí do time do São Paulo, né? Tanto o Oscar quanto o Lucas, que já voltou, né? O Lucas jogou contra o Aliança Lima um pouco, jogou um pouco contra o Fortaleza. Os dois, evidentemente, que ao decorrer dos jogos, ganhando ritmo, vão ser titulares aí do time do São Paulo, né? Aí a gente já começa a ganhar mais opções, né? Porque como é que vai ser o time do Zubeldia com Oscar e Lucas, né? O Oscar e o Lucas voltam, mas como é que vai ser? O Ferreirinha vai continuar jogando? O Lucas Ferreira vai continuar jogando? Eu sei que o Alves vai pro banco, né? Isso aí é certeza, porque ele é da mesma posição ali do Oscar. Então ele é certeza que vai pro banco aí, então a gente começa a ganhar mais opções, né? Enfim. Inclusive, tô curioso para saber se o Beldi vai colocar aí o Lucas Ferreira e o Alves, os dois desde o início contra o Palmeiras hoje, né? Vamos ver, tô ansioso aí para ver o que o Zubeldia vai aprontar aí pro jogo de hoje, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, meu parceiro. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Bora falar aí sobre a reforma do Morumbi, tá? Porque temos aqui novidades. Olha aí. O São Paulo recebeu da W Torre um projeto de reforma do Morumbi. A reforma tem um custo estimado de cerca de 1,5 bilhão, tá? 1,5 bilhão aí, 1,5 bilhão de reais. O projeto inclui uma cobertura, aumento da capacidade que hoje é de 60 mil para 85 mil pessoas, demolição do anel inferior, extensão das cadeiras até a beira do campo, uma ou duas fileiras de camarotes,
mais bares e restaurantes, além de quartos de hotel. A ideia seria inaugurar o novo estádio antes do centenário do São Paulo, em 2030. Essa matéria que eu estou lendo aqui é a matéria do Estadão, tá? Que é sobre a questão da reforma aí do Morumbi. E o que acontece? Quero até pegar uma fala aqui para vocês. O Marco Siqueira, tá? Ele é presidente da W Torre, né? Que é a empresa que o São Paulo tem uma parceria, né, cara? Que eles querem fazer essa reforma aí. O Marco Siqueira deu entrevista pro Estadão e falou o seguinte, abre aspas. Já o outro negócio de peso da W Torre é com o São Paulo. O projeto de reforma do Morumbi foi entregue à diretoria do clube e está sujeito a deliberações internas. O acordo com o São Paulo está numa fase anterior ao do Santos. Nós ainda vislumbramos mais um período de negociação sobre o modelo de negócio e estrutura física. O São Paulo tem um estádio grande com muito potencial para receber eventos, mas precisamos estruturar uma equação correta, fecha aspas aí, para o Marco Siqueira, presidente da W Torre, em entrevista ao Estadão, né? Aí ele fala que, né, que o projeto já foi entregue e que o valor aí, né, cara, é cerca de 1,5 bilhão, né, para ter a reforma aí, que foi o que eu já li para vocês na matéria do Estadão, tá? Então, ele traz 2 pontos, que é, né, o valor estimado aí para a reforma é cerca de 1,5 bilhão, o primeiro ponto. O segundo, que ele falou que o projeto da reforma já está pronto e já foi entregue para a diretoria do São Paulo. Essa é uma informação também super importante, né? Mas tem ainda, né, cara, uma série de negociações, como ele falou, entendeu? Enfim, a ideia desde o início que teve essa história de reforma do Morumbi, desde sempre a ideia era ter aí essa reforma já pronta em 2030, que é o ano do centenário do São Paulo, né? Enfim, eu já confesso para vocês que já estive aí mais confiante, já acreditei mais que essa reforma ia acontecer. Hoje em dia, confesso que eu tô bem pessimista, né? Até porque esse assunto deu uma parada aí. No ano passado, né, tinha informações em São Paulo, deu uma deixada de lado no assunto da reforma para poder focar no FDIC, na parte financeira do São Paulo. E não sei, né, se vai ser prioridade do São Paulo tratar isso agora, né? O lado do São Paulo em relação à reforma, neste momento, eu não sei qual é, tá? Mas confesso que não estou muito animado para essa reforma tá pronta já lá em 2030, entendeu? Enfim, bastante complicado isso aí, né, cara? O São Paulo com a reforma vai ter que jogar em outro lugar, né? Vai ter que jogar em um estádio menor que é o Morumbi, vai perder dinheiro porque, né, o São Paulo não vai jogar em nenhum estádio que tem 60 mil pessoas de capacidade, vai jogar em um estádio que tem capacidade menor, aí vai ter receita menor, né, cara? Então vai ser aí, tem uma série de situações, né, pro São Paulo aí se organizar, se preparar, porque não é, vamos reformar aqui o estádio e amanhã tá pronto, né? Mas demora muito, muito tempo aí, e eu não sei, sinceramente, o que é que vai acabar nisso aqui, tá? Não sei onde vai parar isso aqui, mas tá aí, detalhes com o Marco Siqueira, presidente da W Torre, trouxe aí em relação à reforma do estádio do Morumbi. Bom, depois de ter feito apenas 8 partidas na temporada passada, o Juan já entrou em campo 12 vezes em 2025. Desde que o Arboleda se tornou desfalque para tratar sua sobrecarga muscular, o Juan foi titular e jogou 90 minutos em 5 dos 6 jogos do São Paulo. Ele só não foi utilizado na partida contra o Ceará. Alheio à desconfiança externa por ter jogado pouco no ano passado, o Juan conquistou a confiança do elenco e da comissão técnica do São Paulo. O zagueiro é visto internamente como um jogador seguro que tem dado conta do recado. A Arboleda, inclusive, voltou a ficar à disposição do Zubeldia na vitória sobre o Aliança Lima, mas não foi utilizado. O São Paulo entende que a permanência de Juan seria muito importante para o elenco comandado pelo técnico Luiz Zubeldia. O São Paulo vê potencial no zagueiro de 25 anos e acredita que ele ainda pode ser vendido por um bom valor no futuro, tá? A matéria aí do GE, tá? Então essa aqui é uma informação importante, né, cara? Dos últimos 6 jogos aí que o Arboleda ficou fora, ele jogou 5, tá? Aí foi, né, jogou 90 minutos de 5 jogos. E o único que ele não jogou foi contra o Ceará, que o Zubeldia deu uma poupada, né? Foi um time bem diferente que entrou em campo naquela partida contra o Ceará.
E ele tá bem, cara, fazendo bons jogos. O último, inclusive, contra o Aliança Lima foi perfeito. Ele ganhou todos do Guerreiro aí. E o São Paulo tá tentando aí, né, cara, estender esse empréstimo com o Juan, igual fez com o Marcos Antônio. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir isso aí ou não, né? Enfim. Bora avançar aí agora e mudar de assunto, falar sobre venda, rapaziada. Porque o negócio é o seguinte, comentou um dia sobre o Alves, né, que tem um CSK aí da Rússia interessado aí no Matheus Alves, e o São Paulo, cara, vai ter que fazer venda. Quem especificamente o São Paulo vai vender, não dá pra saber, né? Mas a gente sabe que tem que vender aí para cumprir a meta orçamentária do São Paulo. Olha a matéria aqui do Alexander Vieira. O São Paulo ainda precisa arrecadar 85 milhões de reais com vendas. Rodrigo Nestor e Galopo podem ajudar nessa quantia. O Made in Cotia deve render nas próximas semanas, batendo na meta de 25 jogos, cerca de 30 milhões de reais. Comentamos mais sobre o Nestor, né, que ele está bem perto de bater as metas aí, né, e o São Paulo deve ganhar aí 30 milhões com a venda do Nestor. O Galopo, emprestado ao River Plate, tem uma obrigação de compra de 21 milhões de reais se jogar 50% dos jogos da equipe por pelo menos 45 minutos. Eu não sei se o Galopo vai bater as metas de obrigação de compra do River, né? Ele tem que jogar 50% dos jogos do River por pelo menos 45 minutos. Aí os caras são obrigados a comprar por 21 milhões e o Nestor é 30 milhões. O Nestor vai ser comprado, tá? Você tá bem perto de bater. Ontem, quando o Flamengo já jogou também como titular, então ele vai bater aí. Então, são dois jogadores aí que podem ajudar o São Paulo a chegar nesses 85 milhões. Óbvio que os dois não dá, né? Que é 30 do Nestor, mais 21 do Galopo dá 51. Ainda precisa fazer mais uma venda aí, né? Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.